Bem-vindos aqui ao canal Quem Sabe. Nós estamos hoje, vamos falar sobre frotas verdes, uma perspectiva nacional. Eu convidei duas pessoas aqui que são bastante influentes nisso. Tem o Wellington Souza, que ele vai conversar bastante sobre isso com a gente. E o Sandro Bolfo Guedes, que também é meu amigo também, pessoal. Além do Wellington também, que é meu amigo. E na base, como amigos, nós vamos mostrar um pouquinho do que esse país vai se tornar dentro desse lado de frotas verdes. Mas eu preferia que vocês se apresentassem um pouquinho, Sandro e o Wellington, para que a pessoa conhecesse. Wellington, por favor, você primeiro, pode se apresentar. Ok. Boa noite, boa tarde a todos. Meu nome é José Wellington, sou consultor de marketing, conselheiro do Instituto BESC de Humanidades e Economia. Atualmente, a gente está trabalhando em eventos, webinars, grandes eventos, o evento Frotas e Fretes Verdes, que é um evento conhecido, renomado no país, e o painel, que é o Pacto pela Eficiência Nacional. São dois eventos que reúnem grandes empresas, órgãos do governo, e estamos aqui para a gente conversar a respeito desse assunto importante para o país. Meu amigo Sandro. Maravilha. Um abraço a todos. Primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? Eu sou o Sandro Bolfo Guedes, sou advogado, trabalho com propriedade intelectual desde 2008. Eu sou uma pessoa com muito interesse, né, no assunto energia limpa, né, e aí, por consequência disso, no que tange as frotas verdes, né, e como o país está se preparando para isso, né, e espero que eu possa agregar, colaborar com o assunto, né, minimamente que seja, né, até porque não sou um grande conhecedor, mas sou uma pessoa muito interessada, que estudo, busco a informação e a ideia é colaborar o que for possível. Perfeito. Mas então, como é que vamos falar um pouquinho, Wellington, agora sobre o cenário atual dos transportes no Brasil? Como é que você está Bem, vendo esse cenário no Brasil? bom, o país está passando por uma verdadeira transformação logística. O país era muito dependente do transporte de carga rodoviária e está sendo feito um investimento grande em hidrovias, ferrovias, cabotagem, né, em transporte aéreo, logística cada vez mais se intensificando também pelo transporte aéreo. Então, o momento é de uma mudança de modal, né, do modal rodoviário, que era o que prevalecia no país, para uma logística integrada entre vários modais. Perfeito. Sandro, se alguma coisa você pode complementar aí nessa brincadeira? O Wellington, vou pegar o gancho do Wellington, que é muito importante, porque com os dados da Confederação Nacional de Transporte, né, hoje, né, a gente considera o ano de 2021, né, e a gente percebe que nós vemos que existe já esse movimento para essa transição, ou cerca de 61% do que é transportado pelo país hoje, ele continua sendo transportado por rodovias, né? Mas nós tivemos aí, né, uma crescente, né, no que diz respeito às ferrovias, né, que seria a segunda opção, para 24%, e também no modal aquaviário, que está gerando em torno de 15%. Se a gente está considerando, tá, os dados para 2021, isso aí é fácil de localizar, está no site da CNT. E aí, se você for analisar, né, no que diz respeito a gente fala da frota, a gente fala das mudanças, transições, mas a gente tem que entender que existe a fabricação, né? Então, se a gente for considerar a fabricação nacional, 79,8% também são de automóveis, né? E aí o que acontece? 4,5% de caminhões, 14,8% de comerciais leves e 0,9% de ônibus. Se a gente for fazer isso em números, aí a coisa fica mais estrondosa ainda. O que deixa claro, de fato, que a gente precisa realmente seguir esse caminho para essa transição para poder, de certa forma, aí, trazer um melhor retorno, né, socioambiental. Ou seja, você não depender de uma coisa só, né? No momento que você tem uma greve de caminhoneiros, você está paralisado, paralisou o país, né? Você viu o que aconteceu há um tempo atrás. Nós Perfeito. paralisamos o país numa greve de caminhoneiros. No momento que você tem uma pluralidade, além de você poder transportar mais carga, você poder gerar uma maior exportação de insumos, né? E aí também, ao mesmo tempo, fazer uma integração maior com o interior, que eu acho que também é bastante importante nesse sentido. No momento que você possa pegar, por exemplo, você recebe insumos de fora e consegue expandir as indústrias para áreas que antes eram impensáveis,
e você consegue, por exemplo, transformar cidades, literalmente, que hoje estariam completamente abandonadas, podemos assim dizer, ou então com populações mínimas, você muda o país, cara. Você muda uma economia. É isso que os Estados Unidos fez, por exemplo, é isso que muitos locais fizeram, que vocês integraram o centro-oeste americano, vocês foi integrado o leste, ou seja, o leste e o oeste americano e todo aquele meio que acontece entre eles é todo integrado, existe um movimento que fez essa integração, né? E dentro disso, falando então, voltando ao nosso ponto tupiniquim, Wellington, o que nós podemos Sim. fazer para entrar no século XXI? Ou seja, o que você acha que o Brasil precisa, realmente, além de tudo isso que você está falando, para a gente entrar no século XXI? Então, Marcos e Sandro, o que acontece é que o nosso país ele também passa, além de uma transição na logística, ele também vai passar por uma transição energética grande, né? Hoje, o transporte consome 32% de toda a energia gerada em combustíveis, né? Sendo dessa energia 40% em diesel. Ou seja, o Brasil ainda é muito dependente do diesel e teve que, inclusive, importar 6 bilhões de dólares em diesel em 2019, né? O que causou um transtorno, inclusive, na precificação do diesel interno, né? As emissões de CO2 também, que são globais, né? As soluções podem ser regionalizadas, vários países já investiram nessa transição energética. O Brasil ele tem uma reserva enorme de gás natural, né, para essa transição energética, gás que ainda não é utilizado e que precisa ser utilizado o mais breve possível, até pela onda da eletrificação nos estados europeus, no continente asiático, mas o Brasil precisa ainda investir muito para que haja essa transição, né? O GNV pode auxiliar esse processo de transição nos transportes tanto de passageiro como de carga, ainda é muito recente, né? Mas já há uma frota considerável no país, né? Tanto de ônibus como de caminhão, a GNV. Então, essa transição, ela, apesar de ser gradativa, ela vai acontecer, uma evolução, inclusive, que precisa de investimento em infraestrutura, né? E hoje, para reduzir as emissões, investir tanto no biodiesel, que também envolve investimento no agronegócio, o biometano, enfim, hidrogênio, tem várias opções nessa transição energética que o país pode optar em investimentos, inclusive em infraestrutura. Não, perfeito. Então você considera que seria, por exemplo, nossa frota verde, né, Sandro? Isso aí, né? Eu concordo com o Wellington em tudo que ele falou. Inclusive, vou puxar a sardinha para o meu lado como advogado, que é o seguinte, né? Eu penso que o aspecto legal e normativo ele é importante e ele está sendo feito ou ele está sendo proposto. Tá? Então, esse é um ponto importante que tem que ser avaliado, porque como o nosso país é um país que ele tem esses aspectos legais que devem ser observados, então esse é um ponto importantíssimo e vital para qualquer passo adiante. Então, assim, não existe uma maneira simples de se romper com a utilização do combustível fóssil da noite para o dia. Né? A gente não vai conseguir, instalou o dedo amanhã, todo mundo de carro elétrico. Né? Não é mais ou menos assim, não é assim que vai funcionar. Então, vai precisar, de fato, ter essa transição. Né? E aí, assim, a gente vê que montadoras, né, existem políticas voltadas para esse fim, de que a partir de uma data X não se fabrica mais veículos que sejam movidos por combustível fóssil. Pô, beleza, é crível, né? A gente concorda que é uma coisa que a gente pode mensurar, enxergar um horizonte, né, e tal, mas se for só isso, não vai funcionar, porque existem desdobramentos, como bem o Wellington falou, acerca de infraestrutura, né? Existe uma necessidade de um estudo e aplicação prática de redes de abastecimento no âmbito nacional, que a gente não tem. Né? Então, assim, a observância de outras matrizes energéticas para substituir ou para ficar concomitante com a elétrica, inclusive com o combustível fóssil, né? Porque não vai conseguir fazer uma ruptura, né, de uma hora para outra. Então, assim, eu penso que o aspecto legal ele é a base e precisa ter uma estratégia bem delineada e bem definida. A partir daí,
para que essa transição não cause prejuízo aos mercados. Que existe também a onda da indústria 4.0, né? Hoje, as soluções 4.0, tanto na logística como na infraestrutura, né? Você vê hoje em dia veículos aéreos não tripulados, né? Como um modal logístico. As Sim. empresas já estão se adaptando a novos modais. Então, há um grande potencial também para uma futura mudança aí de soluções 4.0, que já estão sendo incentivadas e recebendo investimentos através de startups, né? Grandes startups, a Uber, enfim, várias, né? Enfim, delivery de alimentos, né? Que estão investindo até em soluções não tripuladas, né? Como é o modal aéreo, né? Que está sendo utilizado muito. Isso é tendência, né? Vai acontecer, já está acontecendo. O mercado de drones para a logística está crescendo numa proporção aí de 20% ao ano. Então, o futuro já acontecendo, né? Já estamos vivendo aí um futuro sustentável com um supply chain de smart cities, né? Acontecendo já agora, né? Até foi muito acrescentado, né? Por conta da pandemia, né? Então, a pandemia também auxiliou a acelerar, né? Essa tendência de uma utilização maior de soluções 4.0, acelerando até soluções para a logística. Então, você, por exemplo, você tem participado de vários, Wellington, você tem participado de várias reuniões com o governo, né? Sim. Reuniões com empresários. O que você tem Sim. visto que o governo está fazendo para transformar essa realidade? O que você tem visto de projetos que você possa falar, óbvio, que estão sendo feitos para transformar essa realidade? Então, Marcos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o ministério próprio para tratar as questões de startups, eles lançaram o marco das startups, né? Das startups em março desse ano, um marco novo que regulamenta a atividade, né? Que dá novas diretrizes de investimento, de investidores, e que dá exatamente um norte para essa questão de inovações, né? E busca também trazer, lógico, as novas tecnologias de mercado, né? Então, o investimento no ponto de inovação, inclusive foi uma das últimas reuniões que nós tivemos em Brasília com o ministro Marcos Pontes, onde ele apresentou, e nós apresentamos também pelo Instituto BESC, o relatório dos eventos de 2020, tanto do Frotas e Fretes Verdes como do painel, onde nesse relatório a gente também coloca todas essas questões que nós estamos conversando, de tendências, né, as soluções de logística e de infraestrutura. E os pontos, né, que foram levantados durante os dois eventos de 2020, já mostrando esse cenário, tanto de transição logística como de transição energética, e como que o país precisa, né, acompanhar essas mudanças, né, para que acompanhe também o crescimento, o progresso, enfim, o futuro que já está acontecendo. Né? Ou seja, existem vários projetos sendo tocados, sendo desenvolvidos para que realmente a gente transforme essa realidade. Aí eu vou pegar você e o Sandro numa pergunta. Vocês acham que a gente está no caminho certo? Ou a gente está simplesmente ainda na fase de eu vou tentar, eu vou experimentar, eu quero saber se vai dar certo ou não? O que vocês acham? O Wellington primeiro e depois o Sandro. Olha, Marcos, eu acho que tudo depende do planejamento. Né? Eu tenho acompanhado o planejamento global estratégico de logística, o PNL, né? O Plano Nacional de Logística. Você não faz nada sem um planejamento. E o trabalho do ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, é muito sério. Ele tem uma equipe fantástica de assessores, né, de secretários, pessoas que estão fazendo o que há 20, 30 anos a gente não via acontecer no país. Obras sendo entregues, né? Mais de 14 mil obras que estavam paralisadas, obras sendo entregues em vários pontos do país. Em vários pontos do país. Obras que, por exemplo, ligam cidades que eram isoladas, que viviam à base de aquelas barcas, né, de transporte entre margens de rios que
ou seja, escravizavam o transporte, podendo ter ali uma simples ponte. Uma coisa, um investimento, às vezes, que não é tão absurdo. Coisas simples, mas que para manter uma máfia, vamos colocar entre aspas assim, né? Uma escravidão àquele povo daquelas barcas que faziam uma transição de um lado para o outro do rio. Quer dizer, quanto se pagava para passar de um lado para o outro do rio? R$ 250 cada pessoa, né? Cada carro que passava nas balsas. Então, isso era um atraso para, por exemplo, Acre e Rondônia, né? Ligações e outras várias que acontecem aí pelo país, outras obras que ligam economicamente pontos, né, e que estavam parados. O ponto também do marco da cabotagem, né, o BR-Mar, que é um outro plano do governo também, para incentivar a cabotagem no país e as hidrovias. Né? Então, são pontos importantes. Acho que não se resolve em 2 anos e meio um problema de 20, 30 anos, né? Não se resolve. Existem interesses grandes por trás disso, né? A própria indústria automotiva e os próprios caminhoneiros, né? Também buscam aí manter interesses, direitos, enfim, mas a tendência é que haja um investimento maior em outros modais. A ferrovias já foram entregues mais de 500 vagões de ferrovias novas aí pela Rumo, pela MRV, né, pelas empresas, a própria Vale investindo direto em ferrovia. Então, o país está buscando caminhos para a redução do custo do Brasil. Né? Se nós nos mantivermos no país de 20, 30 anos atrás, nós não vamos ter participação no mercado internacional por conta do custo do Brasil. Né? Nós temos que reduzir o custo do Brasil e isso passa, evidente, por infraestrutura e logística. Né? Aí o Plano Nacional de Logística ele tem muito bem desenhado esse escopo e pode ser aí, pesquisado, né? Enfim, buscadas informações para essa questão do planejamento em si da logística no país nos próximos 4, 5 anos. É sempre bom isso, Sandro. Suas considerações aí. Eu diria o seguinte, né? O Wellington trouxe a base do que são os projetos em tese e o caminho é diversificado, sem dúvida. Então, no que diz respeito à sua pergunta, estamos no caminho certo? Estamos no caminho, né? Se ele vai ser o certo ou não, vai decorrer da estratégia, como bem o Wellington falou, que vai ser utilizada. Né? E a gente não tem como, de forma alguma, né? Nesse momento, rascunhar qualquer coisa nesse sentido, porque as estratégias já estão alinhadas, definidas com uma pesquisa já adotada, com um cerne definido, né? E eu penso também, e aí eu trocando o chapéu do advogado, eu penso também que, como mentor de negócios, né, atuando com startups, né, a gente pensa que a experimentação faz parte do processo. Então, cada fase, cada ciclo de um determinado passo do processo, do projeto, ele vai ter um momento de experimentação. Tá? E aí me vem na cabeça, quando a gente pensa nessa questão, até conectado à sua pergunta anterior, a questão de projetos que são relacionados, inclusive, à parte de frota verde, que me vem à cabeça logo o projeto piloto que foi feito em Santa Catarina em 2020, que foi uma parceria do governo federal com o governo do estado. Esse projeto piloto, o que ele teve de análise e resultados? Fazer uma análise da malha elétrica durante um determinado trecho, os carros circulando, fazendo abastecimentos, né, como seria feito e tal. E eu não me lembro exatamente o nome do instituto, mas teve um instituto alemão que apoiou o processo e tal. Enfim, eles desenvolveram pesquisas, saiu um relatório disso aí, né, bem interessante. Então, é um projeto voltado para o que a gente pode pensar do ponto de vista de uma frota verde, sobre a consideração de uma malha elétrica de abastecimento, né, no âmbito menor, pequeno, regional, mas que o resultado dessa pesquisa ele vai poder ser replicado em algum momento no âmbito nacional. Então, assim, estamos no caminho. Né? E aí, como na pesquisa, né, como na ciência, a gente tem que estar sempre preparado para investigar
e mostrar aquilo de fato acontecendo, né, a gente tem que entender também que pode ter um revés aqui, um revés ali, mas eu acho que o caminho é esse, né? E a gente vai daqui a pouco descobrir se o que está sendo planejado realmente de fato vai ser eficiente. Perfeito. Wellington, agora eu parei para pensar uma coisa. A gente lembra de muitos anos atrás, né? A gente, quando era 1900 vovô garoto, né? A gente lembra do Proálcool, né? A gente lembra dos biocombustíveis, né? Eu me lembro quando você tinha aquele carro a álcool, o nego falava que arrebentava a mangueira. Para ligar de manhã era uma porcaria, que hoje, graças a Deus, hoje não precisa mais a gente se preocupar tanto com isso. O biocombustível nosso hoje, o nosso álcool, ele passa a ser uma alternativa, ou seja, para diminuir um pouquinho, ou seja, tentar diminuir um pouquinho talvez o custo, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. O que você acha, Wellington, sobre isso? O Brasil ele é modelo e deve se aproveitar muito disso ainda, né? Nós somos um país agronegócio, né? E o agronegócio ele tem um potencial grande de biocombustível e combustível verde, né? Biometano, enfim. E nós temos que nos aproveitar como potência de agronegócio, né? Os combustíveis verde, o biocombustível, ele é uma realidade, deve ser explorado, deve ter um investimento, já é explorado, e vai se tornar ainda uma bandeira para futuro que vai dar um salto muito grande de solução estratégica a curto e médio prazo para as questões de combustível do país. A eficiência energética ela passa pelo biocombustível, né? A redução de emissões ela passa pelo biocombustível e são soluções que reduzem a quantidade de morte pela questão da poluição atmosférica, né? Então, com o aumento do biocombustível, a gente reduz as questões também de risco da população em termos de saúde, né? Então, ele já é um combustível na base, né, na matriz energética do país e vai cada vez mais ter a sua importância de utilização nos transportes, enfim, na matriz energética brasileira. Sandro, você concorda com essa perspectiva? Como é que tá? Concordo 100% e digo o seguinte, né, que assim, a gente tem uma variedade, né, que em tese não tem muito esforço, é nossa, né, e a gente tem condição de fazer um estudo, observar essa variação de matriz energética com alguma tranquilidade. Né? Nós temos pesquisadores com extrema capacidade para essa questão. E fazer essa análise, essa variação, agregado a um estudo prospectivo tecnológico que traga um resultado eficiente, ele, além disso, vai permitir que a gente combine essas soluções para o uso doméstico. Ou seja, a gente vai conseguir identificar soluções a nível Brasil, e essas soluções, né, que vão ser soluções limpas, soluções ambientais, e que a gente vai utilizar para a nossa frota, nosso território, a gente ainda pode, se a solução for realmente uma solução incrível, a gente pode, inclusive, exportar essas soluções para outros lugares do mundo. Ou seja, a gente tem um potencial de negócio que pode trazer o benefício doméstico interno e ainda pode ter um potencial, através desses estudos, de exportar essa solução. Ou seja, uma geração de negócio real. Então, o biocombustível, sem sombra de dúvida, é uma alternativa que está já aqui à nossa mão. E a gente não pode, de forma nenhuma, desperdiçar. Ou seja, manter o royalty com a gente, né? Manter a tecnologia com a gente, manter a expertise da biotecnologia, do biocombustível conosco, e a partir disso a gente só passa a colher os dividendos desse caso, né? Eu acho que é por aí, né? A dinâmica jurídica ela vai precisar analisar no momento oportuno, mas o mais comum nesses casos aí é a própria patente, né? Tem aqueles contratos de transferência de tecnologia, mas isso é uma coisa que precisa primeiro ter o passo para poder identificar qual é o melhor cenário e produzir a partir daí. E vem segundo questionamento agora é o seguinte. A gente ainda sabe que tudo isso tem custo. Não existe, né? Então se a gente
Eu perguntaria, tem uma forma de realizar isso sem onerar muito o tesouro? Ou seja, ou a gente precisa de um investimento grande? Ou seja, pode ser que daqui a alguns anos isso seja um sonho de uma noite de verão, como diria o nosso amigo Woody Allen. O que você acha, Wellington? Olha, os investimentos já estão acontecendo, né? Nós temos uma reserva grande no pré-sal do gás natural, ela precisa ser explorada e utilizada, né? A gente tem uma reserva não totalmente explorada. Nós temos o agronegócio também já fazendo investimentos, já fazendo a infraestrutura para que essa produção ela também possa vir a ser utilizada como uma biodiversidade, né, uma função aí de combustível para essa transição, ele já existe. Agora precisa ser feito investimento, né? Então isso tem que estar dentro de um plano também integrado, né, de utilização da matriz energética do país, mas, sem dúvida, antes até que haja grandes investimentos numa estrutura para indústrias, por exemplo, de carro elétrico, nós temos ainda um potencial grande de uso da matriz já existente no país. E temos que usá-la, porque depois a gente, quando começar a entrar no mercado, por enquanto, os carros automotivos, né, mas quando começarem a entrar transportes de carga elétrico, quer dizer, você vai precisar abandonar essa matriz que existe e tem reserva, né, porque o mundo inteiro faz um lobby, né, uma pressão grande quanto à questão de redução dos combustíveis fósseis, mas politicamente e economicamente o país ainda tem uma reserva grande de combustível fóssil e gás, né, e a questão dos biocombustíveis. Né? Então, acho que antes de hidrogênio, antes de carro elétrico, o país precisa investir em ações para a utilização da matriz existente. Né? Não, sim, eu concordo plenamente. Então, por exemplo, eu vou pensar agora, começar a imaginar um cenário para daqui a 10 anos. Eu vou começar a pensar não só o Brasil, mas o mundo dentro dessa realidade. Ou seja, como seria daqui a 10 anos. Eu estive vendo essa semana, não sei se vocês viram, o caso de um ônibus a energia solar. Não sei se chegaram a ver isso. Não. Ele já andou 700 horas sem praticamente parar. Ele é como se fosse um híbrido, ele é elétrico com energia solar. Então, conforme ele vai andando de dia, ele vai carregando a bateria dele. Aí à noite ele continua rodando. Sim. Ele já andou mais de 100 mil quilômetros de estradas nessa brincadeira. Tá? Ou seja, mais de 700 horas de estrada. Tá? E é um projeto também, né? Eu acho que é uma solução também, né? Dentro da... Oi, pode falar, a energia e o veículo elétrico ele tem uma questão que ainda um segredo de Estado, mas o país, o Brasil, ele é um dos maiores produtores do lítio e que possui maior reserva de lítio, que é a matéria-prima para baterias. Sim, bastante. Então, para você ter o desenvolvimento de tecnologia, a energia elétrica ou a energia solar, você precisa ter a produção de baterias. Né? Hoje a China é o maior mercado produtor de baterias a lítio no país, e os Estados Unidos. Né? Só que nenhum dos dois tem a reserva de lítio que o país tem, que o Brasil tem. Né? Mas hoje a maior reserva de lítio do mundo é nos Estados Unidos, sem ter um pouco de extração, um ponto de reserva natural de lítio, ou seja, é tudo material que saiu das nossas reservas brasileiras que foi para o exterior. Então, hoje, o país ele tem uma riqueza, e não é à toa que todo mundo fica de olho no nosso país, né, porque nós temos uma riqueza não explorada, enorme, né, a desenvolver, a explorar e a investir. Né, tanto nas questões de nanofabricação, tecnologia para carros elétricos, tecnologia para carros de hidrogênio, e nós já tivemos não só carros
não só ônibus a energia solar, mas a energia de hidrogênio, energia híbrida, né? Já existe uma tecnologia, se for nos eventos de transporte urbano, já existiu até em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, um projeto, um programa que utilizou ônibus a hidrogênio. Né? Uhum. Então, isso não é nenhum mistério, nem nada que esteja além do que já existe na tecnologia motora do país, não. Já foi feito, já existe. As academias, o FRJ, UF, USP, investem muito nas pesquisas de transporte logístico com eficiência energética, com o uso de combustíveis alternativos, vários. O próprio biodiesel, o álcool metano nos ônibus de passageiros já foi utilizado. Então, tem vários. Né? Então, a pesquisa ela é bem grande e há um investimento grande também pelas academias em alternativas de combustíveis. Não, com certeza. Sandro, quer falar alguma coisa sobre isso? Com certeza, né? A gente precisa pensar no seguinte, né? A transição ela tem que ter, né? Nós já falamos sobre isso, vou ter que até perdão se eu estiver me repetindo. Né? A transição ela tem que ter inteligência e responsabilidade. Né? Por quê? Porque hoje nós temos aqui no Brasil cerca de 1.000 pontos de recarga para carro elétrico. Né? Comparar aí com o número de lugares para abastecer, né? Com o público em si, a gente vai ter aí cerca de 20 carros por média de posto, alguma coisa assim nesse sentido. Né? Então, assim, e a regulamentação também é muito nova. Então, a gente tem a regulamentação da Enel em 2018. Então, assim, ainda engatinha. Então, realmente não dá para você, considerando qualquer estratégia de transição, descartar o biocombustível, né? Descartar a reserva de combustível fóssil que já existe, né? Então, porque, do contrário, a gente estaria enfeitando um novo elefante branco, né, para o futuro. Porque existe a necessidade de ter um caminho a ser percorrido até você chegar nesse momento onde nós não vamos ter mais carros movidos por combustíveis fósseis. Né? É o sonho de todos nós? Sim, é o sonho de todos nós. Mas existem aí questões que ficam ligadas intimamente, que foi o que você fez na sua pergunta anterior, a questão de onerar ou não. Então, assim, qualquer mudança de maior impacto vai onerar de forma considerável os cofres públicos e, por consequência disso, o indivíduo, o cidadão. Né? Então, tem que ter esse dimensionamento com responsabilidade e inteligência, porque querer que tenhamos carros movidos por combustíveis com energia limpa, isso é o que a gente quer. Mas existe um caminho a ser percorrido, existe uma estratégia que precisa ser desenhada para que a gente tenha uma rede de abastecimento que absorva isso, para que a gente possa utilizar os recursos que nós temos, que são variáveis, que também são de energia limpa, né, que nós temos disponíveis hoje, em condições de ser aplicados, porque quando você avalia uma infraestrutura para um posto elétrico, né? Uma nova malha elétrica de abastecimento, ou eletropostos, né? Isso gera custo. Salvo engano, uma bomba, né? Vou chamar de bomba, não estou me lembrando do nome agora. Salvo engano, uma central de abastecimento de 20 quilowatts, abastecimento semi-rápido é 20 mil. O abastecimento ultra rápido é 220 mil. Né? Fora o fato de que você pode ter também a hipótese do abastecimento doméstico e o abastecimento que você vai ter na rede. Então, assim, tudo isso gera muito custo financeiro. Então, é preciso ter realmente uma compreensão do passo a passo para poder a gente não virar uma noite de verão, né? Não ter um sonho de noite de verão, e poder ter uma visão lá na frente, daqui a 10 anos, que a gente possa olhar e falar assim, porra, realmente fizemos um processo sustentável, realmente agora alcançamos um patamar, né, tecnológico que a gente pode agora desenvolver uma malha bacana voltada para esse fim, né, e por aí vai. Eu acho que é nesse sentido. Eu também concordo.
nisso, né? A gente tem que pensar Sim. sempre dessa forma. E a gente lembra o seguinte, hoje a gente pensa sempre em sustentabilidade, né? Tudo tem que ser sustentável. Não é nem a palavra da moda, é a palavra, é o tema, né? A meta. Ser sustentável vira uma meta, né? Então, no conceito de cultura corporativa, né, o Environment, Social and Corporate Governance, né, o ESG, né, que seria o ambiente social, a parte social e a governança corporativa, né? Fatores ambientais, como o uso de recursos, emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética, poluição. Como é que vocês estão vendo hoje em dia? Pois você teve uma época nos Estados Unidos, no governo passado, e nesse governo, enfim, realmente eu não estou inteirado, em que abandonou-se, por exemplo, aquela Eco 90, lembra? Que teve Eco 92, né? Eco 92. Abandonou-se a parte do comitê do global, né, de emissões de gases de estufa, né? Então, até se retornou agora, o motivo, mas a gente sabe que o motivo é político e não é motivo nem sempre relativamente ao meio ambiente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Ou seja, a gente realmente, o mundo tem que realmente pensar de uma forma de sustentabilidade hoje? O que vocês acham, na realidade? Wellington, por favor. É extremamente necessário. Hoje não se faz negócio sem ter um horizonte de sustentabilidade. As empresas elas são cobradas, né, a nível comercial, a nível de investimento, sobre seu posicionamento, né, sobre a sua visão, sobre as suas ações e boas práticas de sustentabilidade e governança. Né? Nosso país ele passou e passa ainda, né, por uma onda grande de questões sobre corrupção, sobre deslealdade nos negócios, enfim, e precisa se reestruturar, porque isso já não é mais aceito, né? Não existe mais na questão da governança das empresas, tanto empresas estatais como as empresas privadas, que você tenha na frente algo que não seja sustentabilidade e governança no mercado. Então, para ter ações em bolsa, para ser bem reconhecido, para ter uma venda também que seja aprovada em vários órgãos, né, e países aí no exterior, além do custo, né, que nós temos um dos maiores custos do país, nós temos que sim ter uma visão no futuro. E a visão no futuro é o ESG, né? É o ESG, e a cobrança é grande por isso. Né? Não tem como fazer hoje em dia sem se pensar em questões de ESG, sustentabilidade e governança. Sandro? Eu também vejo assim, né, longe de ser o profissional mais competente para falar sobre o assunto, né, bem longe mesmo, mas é inevitável, né, é inevitável. A gente não existe mais uma condição de se tratar um ambiente de negócios sem você considerar, né, a parte ambiental, a parte social e a parte da governança, né, não separadamente, mas sim combinadas, né. Nós já ultrapassamos esse momento, essa fase, né? É preciso se entender os aspectos de progresso e desenvolvimento combinados com o que é de melhor em termos de sustentabilidade, em termos de retorno ambiental. Né? A gente tem que falar hoje realmente de negócios associados à redução da emissão de gás carbônico e outros gases nocivos. A gente tem que pensar no processo da Smart City, observando o ponto de vista socioambiental. A gente tem que entender, quando a gente abre um negócio, quando a gente divulga o nosso produto, o nosso serviço, considerando o indivíduo que a gente vai entender, os benefícios que a gente vai trazer para ele em termos de atendimento, a empatia, né, o rapport. Tudo isso, cara, é inevitável. É importante estar dentro do core business de qualquer empresa. Né? A gente precisa ter isso como na corrente sanguínea. Né? E aí, obviamente, né, um profissional
que domina essa arte, essa técnica, dando suporte, criando os conceitos, né? Porque realmente não há mais espaço para desenvolver negócios sem considerar, né, o ASG. Não adianta a empresa dizer que é sustentável, ela deve estar sustentável. O greenwashing, né, a gente já cansa de ver, né, atualmente, o greenwashing. Né? Então, é preciso realmente fazer algo de verdade. Perfeito, senhores. A gente conversamos aqui já há bastante tempo. Como a gente fala, né? É um bate-papo de bar, né? Que a gente conversa entre nós e vamos jogando as ideias e vamos desenvolvendo elas, né? Eu acho isso bastante importante, porque todas as pessoas que estejam nos vendo, seja agora no momento que esse vídeo está entrando no ar, né? Agora, ou futuramente, eles vão lá pegar esse vídeo e vão dar uma analisada. E com isso é bastante importante. Quanto mais informações nós pudermos passar, melhor fica para dentro dessa análise das pessoas. Eu gostaria então de vocês a consideração final, tá? Para que vocês pudessem dizer em verdade o que vocês acharam da nossa conversa, fazer um pouquinho do jabá de vocês, eu acho que é importante, tá? E se quiserem falar de qualquer outro projeto, estejam à vontade. Pode ir, meu amigo. Sandro, pode. Eu primeiro? Pode ir. Então, o bate-papo é ótimo, é importante, acho que a gente poderia fazer mais vezes. O país precisa desse tipo de movimento, né, de discussão, de debate. Esse novo capitalismo traz essa necessidade de discussão, de novas ideias, de buscar essa consciência mais sustentável. E falando um pouco dos projetos, né? Dentro do Instituto BESC de Humanidades e Economia, nós temos 2 grandes eventos no ano, que é o Frotas e Fretes Verdes, que será em outubro, onde se reúne tanto órgãos governamentais como setor privado, né? Nós vamos ter o presidente da CBA como o presidente de honra do evento do Frotas e Fretes Verdes, e no evento do painel em novembro, que é o segundo grande evento, nós teremos o ministro de Minas e Energias, né, o Bento Albuquerque, como presidente de honra. Então, são eventos importantes que discutem essas temáticas, né? A temática da logística, da sustentabilidade, a temática da infraestrutura, sempre envolvendo grandes nomes aí do mercado nas discussões, nas palestras. E esse ano nós temos uma inovação, nós estamos com o troféu painel, inclusive lá no site, no www.institutobesc.org, você pode ver os premiados desse ano, tanto no troféu do Frotas e Fretes Verdes, como do painel 2021. Então, nesse campo aí de questões voltadas para logística, sustentabilidade e infraestrutura. Né? São grandes projetos, convido a todos a conhecer e agradeço aí ao Marcos e ao Sandra a participação, o convite aqui para essa nossa noitada de bate-papo aí, de bar, como vocês estão dizendo, né? Muito legal. Obrigado aí, Marcos. Quero agradecer a oportunidade, né? Até porque o Wellington tem um vasto conhecimento no assunto, eu tenho muito interesse, né? Eu busco pesquisar, busco ter acesso à informação, né? Inclusive o tópico ele me estimulou muito a produzir uma nova pesquisa. Já estou buscando aí até um caminho de produzir algo que gere um resultado relevante, prático, né, para o meio empreendedor, né, meio dos negócios, né. E eu costumo sempre fazer esse alinhamento, porque eu me interesso muito pelo tema de energias limpas, né? Me interesso pelo tema de sustentabilidade, né? O que a gente pode utilizar na prática para promover um benefício maior para o meio ambiente. E dentro do CDL jovem, né, que eu atuo, estou nesse biênio como diretor,
CDL Jovem da minha cidade, a gente tem projetos voltados para a área de meio ambiente, para a área de busca de melhoria dessa qualidade da cidade, né? E toda essa nossa conversa aqui ela vai servir muito para que a gente possa oxigenar também esses projetos, né, do nosso ambiente. E, pô, concordo com ela, a gente precisa ter mais papos, mais conversas, porque esse tipo de assuntos eles trazem, né, esse movimento para a gente que a gente precisa bastante. Espero que vocês tenham gostado do assunto que tratamos sobre transporte verde, transporte ecológico, biocombustível. O nosso próprio álcool, ele foi uma inovação, foi uma tecnologia totalmente nova que até hoje está acontecendo e é exportada para vários países. Energia solar, energia elétrica, hidrogênio. Gente, tem muita coisa que pode acontecer. Mas, uma coisa é certa, não vai se mudar de um dia para o outro. Isso você pode ter certeza, vai levar uma década ou duas para acontecer. Todos os projetos que ainda vão acontecer, ou todos os projetos que estão sendo tocados, a gente tem muito assunto ainda para tratar e a gente vai voltar nesses assuntos com os nossos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Se gostaram, comentem, compartilhem, discutam e se inscrevam. Eu acho que é importante para a gente estar com bastantes amigos junto no nosso caminhar aqui, nossa coisa. Fiquem com Deus, até uma próxima, tchau!